Bom, e com isto passo a apresentar o próximo orador, que é Dirk Michael Henrich, que é mestre em Filosofia, atualmente está a fazer um doutoramento também em Filosofia na Universidade de Lisboa, estudando as conexões e as diferenças entre José Maria e Martin Heidegger e também entre Hölderlin e Pascoais. É investigador da área de Filosofia em Portugal, membro do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, membro do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira e também do Centro de Estudos do Pensamento Português. Tem várias publicações na Alemanha, na Suíça, no Brasil e em Portugal. Sobre Fernando Pessoa, publicou Ultimatos à Metafísica, Fernando Pessoa a partir de Kant, Ficção e Loucura, Willem Flusser e Fernando Pessoa, e tem no prelo, para ser publicado no Brasil, um estudo sobre Hölderlin e Pessoa e a questão do fundamento da consciência. Passo a palavra a Dirk Henrich, que nos vai falar sobre eu e si mesmo, Deus e ser, algumas considerações sobre Heidegger e Pessoa. Então, bom dia e muito obrigado pelo convite para esse colóquio sobre Fernando Pessoa. Eu devo dizer que, como já foi dito agora, eu não sou principalmente um estudioso de Fernando Pessoa. Eu estou mais concentrado na obra de Pascoais e Hölderlin, e Heidegger e José Maria, mas teve nos últimos anos a oportunidade de escrever alguns artigos sobre Pessoa que se todos concentram e para mim se concentram a questão do eu e da identidade, e sobretudo em contraste em relação com pensadores alemães, onde já foi estudado um pouco Kant, Novalis, Hölderlin e agora Heidegger, e no futuro estou pensando também pensar em estudar essa relação entre Pessoa e Benjamin e Adorno. Então vou ler a minha conferência. A equação aparente que se introduz com o título do nosso contributo entre eu e si mesmo, Deus e ser, pode ser visto como uma transposição simples do individual e pessoal para o geral e impessoal, uma transposição que apenas generaliza termos mais restritos a um campo mais vasto, no qual o eu poderia ser comparado com Deus e o si mesmo com o ser. O presente esboço, porém, não pretende apenas iniciar algumas considerações sobre a relação entre os conceitos indicados, mas também tenta relacioná-los com uma série de outros conceitos, todos entre si ligados, à base de algumas leituras da obra de Martin Heidegger e Fernando Pessoa. A comparação ou o diálogo entre esses dois representantes do início do século XX baseia-se antes de tudo no fato que ambos pertencem da mesma geração e respiraram, para assim dizer, a mesma atmosfera finissecular como crianças, o fim das monarquias e as turbulências políticas republicanas e democráticas como jovens, e a Primeira Guerra Mundial e a instauração dos sistemas nacionalistas e ditatoriais como adultos. Apesar destas paralelas, devemos constatar uma certa coincidência de leituras filosóficas, como Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Bergson e outros, mas, sobretudo, e isso parece-nos mais importante, o fato que ambos viveram, como escreve Bernardo Sorals no livro Desassossego, em um tempo em que a maioria dos jovens haviam perdido a crença em Deus. Mas enquanto a maioria desses jovens escolhia a humanidade para sucedâneo de Deus, Bernardo Soares, e aqui Heidegger e Pessoa também, nunca aceitou a humanidade porque que Deus, sendo improvável, poderia ser, podendo, pois, dever ser adorado, mas que a humanidade, sendo uma mera ideia biológica e não significando mais que a espécie animal humana, não era mais digna de adoração do que qualquer outra espécie animal. A revolução contra a metafísica de Heidegger, como salienta Gianni Vattimo, num dos seus estudos sobre a hermenêutica,
juntava vários elementos da vanguarda artística e filosófica do início do século XX, aplicando-as, sistematizando-as em conceitos rígidos e produtivos da sua própria filosofia. Em contraste, pode-se dizer que Pessoa juntava todos os elementos artísticos, poéticos e filosóficos do início do século XX, sem poder ou querer sistematizar todos naquilo que talvez era intencionado por ele. O resultado dessa proveniência mútua não é certamente uma posição igual, mas expressado em tendências parecidas que findam numa resposta similar sobre a questão e a necessidade de superar a modernidade. Isso parece contraditório se consideramos Fernando Pessoa um modernista, mas no presente caso pretendo definir apenas aquele um modernista que não luva, mas que tenta superar a modernidade, os efeitos colaterais da modernidade, esteticamente. Como foi já sublinhado no início do nosso colóquio, precisamos notar em Pessoa e também em Heidegger a consciência da crise e a consciência da necessidade de uma saída através do Logos, com a noção poética, a noção de que apenas o Logos cria a realidade. No ano anterior da morte de Pessoa, em 1934, Heidegger profere um seminário com o título Da Lógica como Pergunta pela Essência da Linguagem, no qual analisa no segundo capítulo da primeira parte a questão da diferença entre eu e si mesmo, onde relaciona por razões óbvias a pergunta sobre a essência da linguagem com a pergunta o que é o homem. Sabemos que a definição do homem é desde a antiguidade. O homem é aquele ser vivo que dispõe da linguagem. E essa definição conduz Heidegger, por aqui muito resumido, à resposta de que os homens são, por não serem simplesmente uma coisa, por serem sempre um nós, e vós, e eu, e tu, diferentemente de plantas, animais, pedras, etc., pessoas e associações de pessoas. Uma citação de Heidegger. Aqui não posso discutir a forma como Heidegger trata discursivamente os animais, mas a conclusão dessa definição é que o homem é um ser si mesmo, porque é um nós mesmos, porque pertence como ser que dispõe da linguagem e que tem a possibilidade de perguntar ou interrogar quem somos nós mesmos a uma associação de pessoas. Mas aí em seguida Heidegger resolve explicar o engano de considerar o eu como fundamento do si mesmo, invertendo a noção popular de que o homem é um eu e de que nós somos todos uma comunidade de eus, citando Heidegger. Certamente cada um de nós é um eu mesmo, mas também, do mesmo modo, um tu, um nós, um vós mesmos. O caráter da mesmidade não é uma determinação distintiva do eu, mas o homem, como ele mesmo, é simultaneamente e de modo igualmente originário eu e tu e nós e vós. Tens de sublinhar, assim escreve Heidegger, o homem não é um si mesmo porque ele é um eu, mas pelo contrário, ele só pode ser um eu porque ele é, na essência, um si mesmo. O ele mesmo nem é limitado pelo eu, nem reconduzível ao eu. Por isso, a partir do si mesmo bem compreendido, nenhum caminho conduz em direção ao eu como fundamento da essência. Neste caso, o si mesmo permaneceria antes no egocentrismo e na representação. Alguns anos mais tarde, em 1937, Heidegger aprofunda essa definição do homem a partir de uma leitura historiográfica. É importante em Heidegger sempre diferir entre uma leitura histórica e historiográfica da filosofia do tempo moderno, explicitamente a partir da posição de Descartes no seu conhecido ensaio O Tempo da Imagem do Mundo, onde ele caracteriza o tempo moderno, novamente resumindo em poucos tópicos, como o aparecimento da ciência exata, da maquinação, da transformação da obra de arte para um mero objeto da vivência, quer dizer, da secularização da arte, da politização da cultura
e o mais significativo da desdivinação, que é de certo para Heidegger o ponto mais problemático do tempo moderno, porque, citação, a desdivinação é o estado da ausência de decisão sobre o Deus e os deuses, e ao cristianismo cabe a maior parte no seu despontar. O homem torna-se sujeito e o mundo o objeto. O mundo torna-se imagem, algo representado para o sujeito, enquanto esta relação com o ente era, no entender de Heidegger, totalmente alheio da noção do ente na Grécia Antiga. Para demonstrar essa suposta diferença entre a noção do ente na Grécia Antiga e na cultura ocidental dos tempos modernos, serve-lhe Protágoras e o seu aforismo: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Como exemplo conta Descartes, escrevendo que na antiguidade o ente não se tornava algo que é só por o homem o ver, nem sequer no sentido de um representado tipo da percepção subjetiva. Antes era o homem que era contemplado pelo ente, o que era reunido pelo que se abre ao que nele veio a presença. Isso é uma citação de Heidegger, do Holzwege, que faz lembrar muito em Alberto Caeiro, na minha vista. O ego grego era compreendido como mesmidade e não como egoidade, porque o homem era a medida, em vez de colocar a medida nas coisas para calculá-as a partir de uma egoidade isolada. Esta posição de uma ruptura entre os pré-socráticos e a filosofia depois de Platão é muito patente em Heidegger e aponta claramente a ideia de um outro estar no mundo dos gregos, mas afinal ao início do esquecimento do ser e culturalmente ao início da decadência do Ocidente. Também podemos ver essa noção, de certo modo, em Ricardo Reis e Antônio Moura. Em consequência desta transformação da posição do homem perante do ente, que era para Heidegger marcado pelo avô do cristianismo, aparece também o humanismo, que é nada menos do que o homem que se torna imagem, ideia e como ideia suprema centro sujeito do mundo. Nos contributos para a filosofia do acontecimento apropriador, a tradução portuguesa, vom Ereignis, escrito entre 1936 e 1938, e assim entre esse seminário sobre a lógica e o ensaio O Tempo da Imagem do Mundo, percebe-se esta posição fundada nas suas leituras historiográficas de vários filósofos, ainda mais elaborada e mais grave. O mais importante ponto nas suas leituras historiográficas é, sem dúvida, a sua interpretação do idealismo, como a mais alta expressão do cristianismo, na expressão de Hegel e Schelling, mas antes também decisivamente de Fichte. Sabemos que todos esses três filósofos grandes do idealismo alemão eram profundamente religiosos e criaram sistemas, de certo modo, cristãos ou religiosos. O idealismo alemão é para Heidegger sucessor de Platão e Descartes. Platão como início, Descartes como ponto decisivo e o idealismo alemão como a perfeição, a perfeição dessa ideia do eu e da identidade. E conforme a história do tempo moderno, uma sucessiva manifestação do eu como identidade de pensar e como a mais alta expressão da vontade de saber, do saber absoluto de si, da objetividade do pensar, isso é tudo mais ou menos a mesma coisa, da identidade do pensar, expresso na fórmula do eu é eu de Fichte, como também da ideia da essência da verdade como identidade. Seria importante explicar mais detalhado essas leituras historiográficas que Heidegger faz do idealismo alemão, mas devido ao curto tempo volto à questão pela essência do homem, que é novamente questionado nos seus contributos e que leva-nos ainda mais perto a algo que reencontramos mais adiante em forma similiana à obra de Pessoa. Conforme a posição assim mencionada entre egoidade e mesmidade e da definição da essência do homem como um si mesmo, surge em Heidegger, mais
aguda a definição do homem como o único ser vivo que pode perder a sua essência, que pode perder a sua mesmidade quando se entrega como sujeito ao ente, quando se torna representação e objeto no seu pleno esquecimento do ser. Apenas o homem, como si mesmo, que nunca é um eu, assim escreve Heidegger, prepara o advento do aí ser. Aqui está ficando um pouco mais complicado, que é aquele estado em que o homem se torna conforme a sua essência, o seu próprio domínio, Eigentum, e não mais o domínio de algo. Então, Heidegger pensa essa entrada no Dasein, no aí ser, como o início da chegada ao ser, ou vou explicar isso mais tarde. Onde o homem se torna o seu próprio domínio e não dependente de qualquer outra coisa. Significa o recolhimento ou a descoberta da verdade do ser, significa o momento em que se inicia o ponto da viragem, o momento do entre os homens e os deuses. Não pretendo estressar muito a vossa boa vontade, mas devido à complexidade dos pensamentos de Heidegger nesta segunda obra-prima, que são os contributos, preciso continuar minha apresentação com alguns saltos, esperando que ainda é possível acompanhar as possíveis ligações entre Heidegger e Pessoa. O homem como sujeito, ou eu, é então para Heidegger a verdadeira tranca, o impedimento da possibilidade do aí ser como a preparação do homem, como o ser caminho, como aquilo que será para não ser mais, e como o fundamento grund do ser, que não é nada em si e nada para um sujeito. A desdivinação, que se inaugurava de certo com o cristianismo e o esquecimento do ser, é para Heidegger, embora não simplesmente um processo que deve ser destratado para receber o ser novamente. Isso seria, no seu entender, um passo atrás para o politeísmo como qualquer ponto de partida da filosofia. O aí ser seria, de um lado, o tempo da decisão entre a fuga e a vinda dos deuses. Mas esta vinda não é uma vinda de uma multidão de deuses. O que Heidegger pretende denotar com esta vinda é a indecisão sobre o ser dos deuses, seja esta vinda apenas a vinda de um ou de vários deuses, sublinhando assim simplesmente a necessidade de um último Deus que, como os homens e os deuses, não é o ser, mas que necessita o ser, que é aquele acontecimento apropriador. O ser é, para Heidegger, o Ereignis. Não o Deus, é o Ereignis, é o ser. O último Deus de Heidegger é concebido, se for permitido falar assim, fora de qualquer monoteísmo, panteísmo ou ateísmo e todos os possíveis teísmos. Com a morte desse Deus, todos os teísmos desmoronam. Mas o último Deus não é o fim, mas sim o outro início de possibilidades imensuráveis da nossa história. Para o seu fim do Deus, a nossa história não deve fenecer. Ela precisa ser finalizada por nós. Agora eu vou falar sobre Fernando Pessoa e depois já terminou. Com esses breves apontamentos fragmentários, passo então para o universo de Fernando Pessoa, com a esperança de que a vizinhança entre Fernando Pessoa e Martin Heidegger já se torne um pouco mais clara. A heteronomia em Fernando Pessoa e também a criação de semi-heteronimos e de personagens imaginários pode ser visto como uma posição poética e filosófica contra a ideia da identidade e junto com o regresso dos deuses e do mito do sebastianismo como uma resposta complexa ao tempo moderno em que a modernidade se ainda insere. A heteronomia ou a dissolução do eu e da egoidade é, no caso de Pessoa, uma das pressupostas para o regresso dos deuses e vice-versa, mas não pela simples diversificação da personalidade através do supremo e divino eu, do único Deus em vários personagens autônomos e assim igualmente divinas, não para reinstaurar um bosque pagão ou um templo grego, porque isso seria apenas uma multiplicação do eu em eu, em eu e eu e assim em seguida.
A criação de Alberto Caeiro como o mestre de todos os outros heteronímos é não apenas o início do discurso sobre o paganismo, o neopaganismo em Antônio Moura e Ricardo Reis, mas também o nascimento de um anti-idealista que é Caeiro, com o seu objetivo absoluto de ver a natureza em parte sem um todo, a ideia de dar a toda a coisa aquilo que é a coisa por si mesmo, não ver as coisas como meras representações, ver as coisas como são e, sobretudo, evitar a equação entre ser e pensar, que seria, no ver de Heidegger, uma das características do idealismo. Por isso, Caeiro escreve: o que nós vemos das coisas são as coisas. O essencial é saber ver quando se vê, e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Então ele não quer fazer essa equação entre pensar e ser. Esta é a versão, e nem faz. Esta é a versão contra o idealismo. Isso inclui também o seu oposto, o realismo, porque Caeiro é nem o outro. Já vem do próprio Pessoa quando escreve nos seus textos filosóficos acerca do dualismo da filosofia cristã. O dualismo, como teoria das coisas, é um produto infante da idiota filosofia infância. No outro trecho temos mais uma posição parecida com as posições de Heidegger, quando Pessoa escreve em nome de Moura: toda a filosofia é um antropomorfismo. O eu fundamental é admitir como real a alma do indivíduo. O erigir a consciência do indivíduo em consciência absoluta e a realidade em individualidade. A ideia de Deus é um antropomorfismo da consciência e atribuir a individualidade à consciência. A ideia da natureza é um antropomorfismo da realidade, é atribuir individualidade à realidade. Moura, que é o verdadeiro filósofo entre os heteronímos e semi-heteronímos, se considerava apenas o discípulo de Caeiro, às vezes muito perto da concepção de Heidegger. Aponta de forma similar a um regresso dos deuses. Esse, porém, não é igual, porque Heidegger nunca ia denominar a vinda dos deuses como um paganismo. O paganismo de Moura e Reis é mais um paganismo renascido, e que provém, sobretudo, de uma tendência de superar a cultura cristã, ou mais exato, o cristianismo decadente da cultura, que cultiva um humanitarismo cujos indícios são primeiramente a fraqueza e a modestia, e no encontro na Casa de Saúde de Cascais, junta-se a esta crítica também a posição contra o egoísmo, contra uma excessiva individualidade do homem da sua época. Uma outra coincidência encontramos novamente em Bernardo Soares, quando se trata de suas expressões sobre o ser e o nada, ou o ser que é nada, que foi expressado igualmente assim por Heidegger. Como acima citado, Heidegger escreve que o ser não é nada em si e nada para um sujeito. E a heteronomia é uma expressão desta posição perante o ser. O eu qualquer é sempre um sujeito, e como sujeito sempre um objeto do objeto, uma noção do que se pode transpor para o sistema dominante da presente humanidade, onde muitos querem ser sujeitos sem perceber que se tornam assim os objetos dos objetos e assim mais dependentes a eles do que os objetos a nós. Nós, como sujeitos, tornamos-nos objetos para os outros sujeitos e mais ainda para os objetos, como também tudo se torna objeto para nós. O si mesmo, porém, nunca é um sujeito nem um objeto. O si mesmo é o indeciso, o variável, o vago, o nevoento, como uma nuvem sempre diferente, existente ou inexistente, conforme a altura ou clima. Eu vou deixar o resto, eu vou concluir agora. Eu só queria mostrar mais os conceitos de duas partes que são em uma linha e que pretende ser superado por Heidegger e por Fernando Pessoa, que é o eu, a egoidade, a dualidade sujeito-objeto, a representação, presença, cosificação, maquinação, humanismo, humanitarismo, cristianismos e todos os outros monoteísmos. Isso deve ser superado. Enquanto no outro lado é o si mesmo, a mesmidade, a ausência e adiantamento, futuro, metáfora, fragmentação, paganismo, ser,
que são conceitos que são conservados por os dois. O último Deus de Heidegger significa o absoluto outro, a alteridade e não aquele Deus cristão que se espelha na egoidade. Este último Deus já não possui um rosto do homem. O regresso dos deuses é assim de certo também, como uma leitura paralela de Heidegger, a preparação da vinda do último Deus, que é em pessoa sob o aspecto mitológico do Dom Sebastião, mas não no sentido de uma renovação, mas também na medida da vinda do totalmente outro, que na sua vinda se supera a si mesmo, inaugurando, como tivemos falado ontem no final do colóquio, o totalmente outro, aquele acontecimento inimaginável que mudará por uma vez tudo. Obrigado. Agradeço ao Diogo Kennedy esta também muito rica incursão pelas possíveis relações entre Heidegger e Pessoa, que confirma que já desta discussão devia-se desenhar e que é uma das maiores potencialidades deste encontro, deste colóquio, que é de facto colocar a Pessoa na esfera mundial com a grande tradição filosófica ocidental. E talvez não só. Ora, muito bem, nós neste momento estamos já num momento avançado, deveríamos estar a acabar o debate, estamos agora a iniciá-lo, mas penso que poderemos ter alguns 10, 15 minutos para o debate, e portanto pergunto quem é que quer intervir, o Bruno Belo. Portanto, o Bruno primeiro. Tinha uma questão para o Pedro, que é a seguinte. Não sei se cheguei a perceber bem de que modo é que relaciona aquela misologia do Alberto Queiro, aquela exclusão entre o ver, o conhecer, o pensar, e o fora, a que ela se refere, com a redução fenomenológica e o propósito de pôr as coisas transcendentes entre parênteses e justamente assim constituir uma esfera de imanente. Eu não sei se percebi bem. Constituir? Uma esfera de imanente.